Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui a tela dividida, só para eu poder enxergar vocês e também enxergar alguma dúvida, alguma coisa que vocês escreverem para mim no chat, né? Algumas coisas que nós vamos falar hoje, nós já tínhamos comentado ela na última aula, né, umas aulinhas antes. E o que eu vou escrever aqui é simplesmente como se fosse um processo revisional, tá? E algumas coisas que nós vamos estudar aqui a gente já meio que viu, mas eu quero deixar bem firme isso aqui, porque para sair do primeiro ano, isso é muito importante. São duas coisas que você tem que sair do primeiro ano sabendo: fórmula química e ligação química. Você não pode sair do primeiro ano. Os outros conteúdos é o que a gente abre aspas assim, pode, na verdade tudo você tem que saber, mas esses dois conteúdos em especial, né, ligação química e fórmula química, é uma coisa que você não pode sair do primeiro ano em hipótese nenhuma sem saber. É necessário você saber, tá? Então, eu vou firmar mais para vocês isso, tá? E se ficar chato em alguns momentos, vocês me avisam, tá? Mas infelizmente é o que nós temos. Eu tenho que deixar bem claro isso para vocês em alguns momentos, tá? Bem, a gente está trabalhando, a gente vai começar a trabalhar, a gente já trabalhou com unidade padrão de massa atômica. O que é essa unidade padrão de massa atômica? Unidade padrão de massa atômica é a massa do átomo, né? A massa do átomo em questão, a massa do elemento químico. E como que esse elemento químico, do que eu estou falando? Né? Deixa eu abrir lá o caderno do terceiro ano, que o caderno do terceiro ano eu coloquei uma coisa interessante. Ó. Percebam aqui uma tabela periódica. Nós vamos trabalhar muito com ela também esse ano. Essa tabela periódica ela só está só com o número dos átomos. Né? Então aqui nós temos o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que a tabela periódica ela não tem só isso. Ela não tem só o número dos átomos. Né? Além do número dos átomos, ela também tem a massa. E aí, como que a gente faz para a gente determinar a massa disso aqui, né? Como que foi feito? A massa desses elementos aqui em questão foi uma média. Foi uma média que foi feito a partir de um átomo específico. No caso, foi a média do átomo de carbono 12. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas por que o carbono 12? Por que não o oxigênio? Por que não o hidrogênio? Por que justamente o carbono 12? Bem, o carbono 12 ele tem algumas particularidades muito interessantes, muito especiais. O carbono 12 ele é extremamente estável, ele é muito estável, ele é abundante, ele não forma ligações ele forma ligações com tanta facilidade, porém, ele só forma ligações quando ele está num estado de reação. E todos os carbonos que são utilizados são carbonos sólidos. Então, eles não vão interagir com o elemento que nós estamos ali tentando fazer a medição dele, né? Então, é utilizado como unidade de massa padrão, de massa atômica, o 1U, né? Então, que é o 1/12avos, né, da massa do átomo de carbono 12. Então, quando vocês verem o 1U, significa que eu estou falando de massa atômica, tá? E aí que tá. Qual que é a diferença da massa molecular para a massa molar, né? Vou até colocar aqui na frente para a gente escrever. A massa molecular, ela está falando da massa da molécula. Meio óbvio isso aqui, mas a gente tem que falar. Né? Então, a massa molecular é a massa da molécula. E essa massa da molécula sempre é dada
U. Então, sempre é dada em unidades de massa atômica, tá? Então, quando a gente está falando de massa molecular, eu estou falando da massa da molécula, que sempre é dada em unidades de massa atômica, tá? Agora, quando eu estou falando de massa molar, eu estou falando de a massa da molécula, só que é dada, só um minutinho, deixa eu ver quem é aqui, Luiz Eduardo Alves. Ok. Só que essa massa da molécula aqui, ela é dada em gramas por mol. Então, olha a diferença aí. Quando eu falo de massa molecular, eu estou falando da massa da molécula, que é sempre dada em unidade de massa atômica. Agora, quando eu estou falando de massa molar, eu estou falando de uma massa da molécula, só que dado em gramas por mol. Essa massa molar aqui pode ser tanto a massa da molécula como a massa do elemento químico. Tá? Pode ser então a massa dos dois. Deixa eu colocar isso aqui em negrito. E uma cor vermelha, pra vocês não esquecerem. Vermelho não, que tá meio feio. Vamos colocar um verde. Ixi, tá ruim. Vou colocar um vermelho e isso aqui. Isso. Pra vocês não esquecerem. Tá bom? Beleza. Professor, mas o que é esse mol que o senhor falou aí, né? Massa molar, que é o dado em gramas por mol. O mol, pessoal, é uma unidade de medida de matéria. É uma unidade de medida de quantidade de matéria. Quanto de matéria que eu tenho. Por quê? Eu estou trabalhando com elementos químicos. E esses elementos químicos, eles têm ali variações diferentes, proporções diferentes, quantidades diferentes. Então foi tentado, Felipe, foi tentado estabilizar isso, foi tentado estabilizar quanto que vai ter cada elemento. Por isso que foi criado o mol. O mol, pessoal, é uma unidade de massa, unidade de matéria, tá? Então, essa unidade de matéria é uma unidade de medição, tá? E aí tá, professor, quanto que vale então um mol? Então tá, o valor do mol, deixa eu só colocar do lado de cá, novamente, o valor de um mol é 1. Um mol é 1, tá? Agora, o valor da constante de Avogadro, que é quem desenvolveu o conceito do mol, é um pouquinho mais extenso. O valor da constante de Avogadro, eu preciso até desenhar com a caneta aqui. Peraí. O valor da constante de Avogadro é o seguinte, é 6,02 vezes 10 a 23. Tá, por que aqui não foi? Aí. Então, o valor da constante de Avogadro é esse, 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, o valor de 1 mol equivale a isso. Então, se vocês se perguntarem, professor, quanto que vale, então, 1 mol de carbono? 1 mol de carbono vale 6,02 vezes 10 a 23 unidades.
tá? Mas para não ficar toda hora eu ficar falando isso, e esse também, esse valor dessa constante significa o quê? Significa átomos, significa moléculas. Então, sempre que eu estou trabalhando com o valor de 1 mol, eu estou trabalhando com esse valor, de 6,02 vezes 10 a 23. Isso significa que ali eu vou ter 1 mol, eu vou ter tudo isso aí, tá? Eu vou ter tudo isso aí de átomos, vou ter tudo isso aí de moléculas, tá? Vou pintar isso aqui de preto, para vocês não esquecerem. Vou deixar em negrito, né? Então, se vocês forem lá na tabela periódica, e aí eu peço para vocês falarem o seguinte para mim, me fala qual que é a massa molar, ó, percebam que eu falei, a massa molar do C2. Massa molar desse aqui, ó. Massa molar do C4H8. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá na tabela periódica o valor que é referente ao carbono e o valor que é referente ao hidrogênio. Se vocês forem lá na tabela periódica, vocês vão perceber que o carbono ele é igual a 12 gramas. Valor igual a 12 gramas por mol. O que significa isso? Que 1 mol de carbono vão existir 12 gramas. E que 1 mol de carbono, 1 mol só, eu vou ter esse valor aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23. Então, 1 mol de carbono tem 12 gramas, mas 1 mol de carbono também tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Deixa eu até colocar aqui. Átomos. Agora, se eu perguntar para vocês, continuamos lá na tabela periódica, né? Vamos verificar agora o valor do hidrogênio. O hidrogênio, se vocês forem lá na tabela periódica, ele é igual a 1 grama por mol. O que significa isso? Vou até trocar de cor de caneta aqui. O que significa isso? Que 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. E que esse mesmo 1 mol de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, percebam que isso aqui é uma unidade de medida, isso aqui não muda. Esse valor dessa constante não vai mudar. Tá bom? É um valor de constante. Tá bom? E aí, voltando, eu quero saber a massa molar, ou seja, eu quero saber quantos mols eu tenho aqui, quantas gramas por mol eu tenho aqui. O que eu vou fazer? É só eu multiplicar, então vai ficar assim, ó. Qual que é o valor do carbono? O valor do carbono é 12. Mas quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 4, então é 4 vezes 12, ou 12 vezes 4, né? Como isso aqui são 2 elementos químicos, eu somo, então mais. Qual que é o valor do hidrogênio? O valor do hidrogênio é 1. Mas quantos hidrogênios eu tenho? 8. Então vai ser 8 vezes 1. E aí a gente faz essas multiplicações, né? 12 vezes 4, 48. Mais
1 vezes 8. 8. 48 mais 8, eu tenho 56 gramas por mol. 56 gramas por mol. Então, o que significa? Aí a gente escreve isso de novo, ó. Isso eu estou falando, esse 1 mol que eu falei de carbono, esse 1 mol eu falei de hidrogênio. Agora eu vou falar do C4H8. Ó, 1 mol de C4H8 tem 56 gramas. E esse mesmo 1 mol de C4H8 tem 6,02 vezes 10 a 23. Agora aqui a gente tem uma diferença. Eu não estou falando mais de átomos, tá? Eu não estou mais falando de átomos. Porque átomo, lembra que é apenas o elemento, ou apenas um, né? Você já deve estar vendo isso com a Ariane, que é quando a gente está falando da menor unidade de matéria. Então, aqui eu não estou mais falando de átomo. Aqui eu estou falando de moléculas, tá? Então, aqui eu não estou mais falando dos átomos. Eu não estou falando mais do átomo em questão. Eu estou falando de moléculas, tá? Então, essa é a principal diferença que a gente tem que ter na nossa cabeça. A diferença de massa do elemento, massa do átomo, mol, constante de Avogadro para moléculas e constante de Avogadro para átomos. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, beleza. Deixa eu parar a gravação aqui.